Olá, aqui é o Alexandre novamente falando, agora mais experiente, meu segundo vídeo que eu estou gravando para a internet, para postar no YouTube, né? E o objetivo que o pessoal do Sucesso Vedas me pediu é que fosse um treinamento breve de algum tema específico que eu conheça do tema, que eu já tenha praticado. E aí eu acabei escolhendo, em vez de um treinamento que eu já tenha feito algum dia na vida, em trazer um treinamento que eu atualmente faço, venho fazendo durante esse ano na vida pessoal, mas que no fim a gente vai perceber que tanto para o mundo corporativo como para a vida pessoal, o treinamento é algo sempre bem-vindo e ajuda muito as pessoas, né? Então nós vamos falar sobre formação de noivos, né? Então eu e a Ana somos católicos e na nossa comunidade, né, as igrejas, de um modo geral, eles buscam fazer vários trabalhos de formação de evangelização e para a comunidade, para o bem da comunidade. Os padres e as irmãs não têm braço suficiente para realizar essa atividade e dependem dos leigos, que são pessoas que se dispõem a trabalhar pela causa, sem nenhuma remuneração. Nós, como católicos, achamos que tínhamos que trabalhar em alguma frente da igreja e aí, por questão de preferência nossa, a gente escolheu trabalhar com formação de noivos, em vez de qualquer outra frente na igreja, né? Como que funciona isso? Então, na Igreja Católica, casais que desejam se casar precisam, entre várias outras coisas, cumprir pré-requisitos para que possam se casar. E um dos pré-requisitos é uma formação de noivos, né? Essa formação ela acontece entre 7 e 12 encontros, depende muito da quantidade de casais e da agenda desses casais, a proximidade ou não da cerimônia de do casamento, onde o casal de formação, no caso eu e minha esposa Ana, trabalhamos com esses casais, tratando vários assuntos importantes para que os noivos possam se preparar para a vida de casados, né? Consigam junto construir família e viver vida longa unidos em comunhão, né? E a formação, claro, que é baseada nos dogmas da Igreja Católica, com foco no amor a Deus, porém os temas que eu vou trazer nessa minha apresentação são aqueles temas práticos do cotidiano de um casal do dia a dia, né? Que eu vou mostrar para vocês quais são. Então, dos temas que abordamos durante todo o percurso de formação, nós temos aqueles que são mais focados para a parte religiosa, então como os primeiros ali, Deus é amor, relação, comunhão, o amor conjugal. Depois a gente tem alguns lá mais para o fim dessa formação que são relacionados aos sacramentos da igreja, o sacramento do matrimônio, os aspectos jurídicos para que se tenha um matrimônio, e a cerimônia em si, né, o dia do casamento, que é o que eles estão se preparando. Mas vocês vão perceber que em negrito na minha apresentação tem vários temas ali que são temas do dia a dia que a gente trata e tem que preparar essas pessoas para que eles consigam viver de forma plena e felizes, né? Então, que são o conhecimento de si e do outro, a importância do diálogo, a afetividade e sexualidade, paternidade e maternidade responsável, educação dos filhos, e como administrar a vida financeira do lar. E são esses tópicos que eu vou conversar com vocês hoje, que é o que o tempo me permite. Então, conhecimento de si e dos outros. Nesse encontro, a gente deixa muito claro que homens e mulheres de formação físicas e de construção são diferentes, né? Então, os homens eles costumam ser mais racionais, enquanto as mulheres são mais emocional. Noções gerais, os homens costumam ter, a mulher costuma ser mais detalhista, o homem é mais impaciente e combatível, a mulher inquieta, mas porém habilidosa. Homens costumam se calar, as mulheres costumam conversar mais, falar mais, né? Homens são mais objetivos, então descarta, resolve, rompe. Mulher gosta de guardar, conservar, reparar, né? Homem é direto e objetivo, a mulher é mais empática e carinhosa. E essas são características da construção humana do homem e da mulher. Então, antes de qualquer coisa, é importante que você conheça a si próprio. Como homem, eu me enxergue esses pontos como sendo verdadeiros ou não. É engraçado que, às vezes, em alguns casais, isso se inverte um pouco. Homens são mais emocionais e as mulheres são mais racionais. Mas, de modo geral, são características de construção humana. Então, o homem tende a ser, como eu comentei, a mulher também. E aí é importante que você entenda isso e entenda que o seu par é diferente, pensa diferente, age diferente. E esse respeito é necessário, né? Se você não consegue entender que o seu par ele é diferente de você, os conflitos e atritos vão acontecer com maior frequência e isso vai estar sempre atrapalhando a vida conjugal, né? E para que a gente não tenha problema conjugal, a gente entende que a principal ferramenta
para um casal ter uma vida bem sucedida é o diálogo, né? Então a gente estimula muito a conversa, e conversa sobre todos os assuntos. É importante que o casal converse e tenha bem resolvido aspectos da vida do dia a dia deles, desde quando vamos ter nossos filhos, ou como a gente administra dinheiro, até com assuntos mais complicados que o pessoal normalmente não gosta de falar, que sobre a morte de um ou dos dois, é uma possibilidade de divórcio, né? Uma relação profissional, como que eu entendo a minha esposa na vida profissional, como a minha esposa me entende na vida profissional, como eu trato os ciúmes, quais são os meus prazeres e os prazeres da minha esposa. Então, são vários assuntos importantes que a gente entende que o casal tem que conversar, tem que ter entendimento, não tem que necessariamente ter concordância, mas tem que ter o respeito de entendimento quando não concordar. E aí, nesse encontro, a gente traz esses temas e conversa com eles, faz uma provocação, no sentido de fazer com que eles apontem quais são os assuntos que eles têm mais facilidades e menos facilidades, quais são os assuntos que existem divergências ou não. E aí, nesses que existem divergências, a gente insiste para ver se essa divergência é algo que atrapalha a vida deles e é algo que deve ser resolvido, né? Tem uma questão muito importante que muitos noivos acham que quando casar, eu consigo mudar meu marido, eu consigo fazer ele parar de beber, ou consigo fazer ele parar de jogar futebol, eu também consigo fazer com que a minha esposa gaste menos e pare de ir no shopping, e isso não é verdadeiramente correto, né? Essas características assim, muitas vezes a gente não consegue mudar. Essa expectativa que depois de casado a gente consegue mudar o nosso par não é uma verdade. Então é importante que se converse antes para que se evite depois frustrações no futuro, né? Para frente um pouco, em outro encontro, nós falamos sobre sexualidade. Sexualidade de uma forma mais ampla. Então tem aquele ato que é o ato sexual, que é algo íntimo, algo mais íntimo do ser humano, que acontece entre o casal. A gente não entra nos pormenores, porque a gente entende que o casal ele tem que ter bom relacionamento e se entender, mas a gente fala de uma forma mais ampla, explorando muito os sentidos humanos, né? Nós temos a visão, a audição, o olfato. Esses sentidos todos, toda vez que eu estou trocando com meu par, com a minha esposa, então eu dou um beijo na minha esposa, ou então eu toco nela, ou dou um abraço, ou ela deita no meu colo para a gente assistir uma TV, ou o contrário. Ou toda vez que eu paro e escuto, ou o que ela tem para me dizer, com atenção, com carinho, com respeito, eu olho para ela com um olhar de carinho, de desejo, tudo isso é sexualidade, tudo isso é muito importante para o dia a dia. O casal que pensa que só o ato sexual ali vai resolver, não resolve, não é suficiente. Tudo se resolve na cama, muita gente brinca com isso, tem músicas que brincam com isso, mas isso não é bem uma verdade. Se você não consegue levar a sexualidade para um âmbito maior e tratar a todo momento fazendo alguma carícia, alguma coisa com seu par, a relação tende a ir enfraquecendo, murchando, perdendo aquele calor, e isso atrapalha muito, principalmente a médio e longo prazo. Então a gente explora muito isso, de a gente demonstrar de todas as formas que a gente puder o carinho e o sentimento, o prazer que a gente tem pelo nosso par. Depois a gente fala um pouco sobre paternidade responsável e educação dos filhos, né? Então também é algo que gera bastante divergência. Então, quantos filhos o casal deseja ter? Às vezes o marido quer ter mais, às vezes a esposa quer ter mais, às vezes um deles não quer ter filhos e um quer. Como isso vai ser resolvido, né? Como eles pretendem resolver? Eu quero ter filho, você não quer, e aí como isso vai se tratar? Quem vai abrir mão e de uma forma que isso depois não seja corrosivo, não atrapalhe o relacionamento para o futuro, né? E quantos filhos vamos ter? Quem vai cuidar desses filhos, né? Hoje em dia, com a sociedade trazendo homens e mulheres para o trabalho, a gente tem que acabar prezando muito pela qualidade do tempo que nós temos com os nossos filhos, não por quantidade, né? Hoje em dia, poucas esposas ficam em casa cuidando dos filhos. Muitas vezes os filhos passam um dia na escola, ou é uma avó, ou alguém que cuida desses filhos, né? Então é importante que a gente consiga definir qual o momento mais adequado para a nossa vida para ter os filhos, para a gente saber quantos filhos vamos ter e como a gente vai conseguir educar e criar esses filhos. É algo que a gente conversa bastante, troca bastante com os noivos, e aí com base no que eles vão nos trazendo de feedback, dos desejos e vontades e dos conflitos entre os dois, a gente vai explorando, sempre com o objetivo de, no fim da conversa, ter ajudado o casal a achar o caminho, achar o equilíbrio da situação ali, para que isso não seja um problema grave para o futuro, né? Depois a gente tem a parte de administração financeira do lar,
que a sociedade hoje em dia desafia você a casar, né? Uma matemática que eu uso no treinamento é o seguinte: a pessoa trabalha, solteiro, ele ganha R$ 2.000 por mês, esse valor é todo dele. Aí ele resolve ter um relacionamento com uma mulher, casa, o rendimento dele de 2.000, na verdade, passa a ser de 1.000, porque 1.000 é dele, a esposa faz parte, a esposa passou a ter metade do rendimento dele. Se mais para frente um pouquinho eles resolvem ter filhos, um filho ou mais filhos, esse rendimento cai ainda mais. E aí tudo aquilo que ele fazia quando solteiro, ou ela fazia quando solteiro, começa a ficar mais complicado. Você não tem como eventualmente priorizar uma compra de um perfume, de uma roupa, de um calçado, de algo de lazer e prazer pessoal, em prol do que a família, a esposa e os filhos precisam, né? O marido precisa. Então, existe uma dificuldade muito grande, porque hoje a gente está cercado da mídia o tempo todo falando na nossa cabeça que comprar é bom, comprar se faz feliz, e a família ela precisa ser maior do que isso para conseguir resistir esse consumismo que o mundo nos impõe a todo momento e consiga gerar os rendimentos, né? Outro tema importante que a gente fala sobre a parte financeira é divisão das responsabilidades. Então, os dois trabalham, vocês conseguem se relacionar bem com um ganhando mais que o outro, quem paga o quê, como paga o quê. A gente não entra nos méritos se eles têm conta conjunta ou não, isso não vem ao caso, mas é importante que eles saibam equilibrar isso, né? E também tocamos na parte de como gerir o dinheiro, porque muitas vezes com os dois trabalhando, no momento bom da vida, tem-se esse dinheiro, você pode gastar e fazer mais coisas, mas e se o contrário acontecer, um perder o emprego, ou os dois perderem o emprego, vocês têm uma organização para isso? A gente sabe que a parte financeira é um dos motivos que mais separa casais no mundo, porque quando tem muito, gera desconforto porque o meu parceiro não gosta que eu gaste, quando não tem, é por falta. Então é algo bastante delicado que tem que ser tratado. E também um preparo para o futuro, assim, para frente os filhos crescem, vão embora, viver a vida deles, formar a família deles, e a gente vai ficar mais fraco no mundo corporativo, a idade, né, vai tirando as possibilidades, enfim, até a nossa aposentadoria, principalmente no Brasil, a gente sabe que é limitada, então como que a gente vai conseguir viver isso, para não ter problema no futuro com a parte financeira? Então, a gente tenta alertar os casais que desde sempre é importante ter um cuidado com a parte financeira. E aí eu trago aqui como conclusão final que a vida pessoal e profissional caminham em conjunto, né? Então vocês podem ver que esse treinamento a gente monta como se fosse um momento corporativo, trazendo temas relevantes que possam ajudar as pessoas, né? O sucesso de um reflete inteiramente no outro, né? Você não consegue estar bem na parte pessoal e estar pleno e não na profissional, um dos dois vai estar sempre afetando. E treinamento prepara as pessoas a enfrentar qualquer tipo de desafio, de forma bem feita, estruturada, com planejamento, foco nos melhores objetivos, a gente consegue ajudar muitas pessoas e por isso que eu gosto tanto dessa parte de treinamento. É isso. Muito obrigado, espero que tenham gostado.